Você com certeza tem uma Bíblia na sua casa, e principalmente o Novo Testamento. Não sei se você sabe, mas embora a Bíblia ela seja composta de Antigo e Novo Testamento, deveria ter um valor muito maior para os cristãos e as cristãs o Novo Testamento. Porque o Antigo, embora tenha a sua importância, tenha a sua riqueza, tenha o seu valor e pode nos ensinar muitas coisas, o Antigo Testamento é escritura judaica. E é claro que muito do que lá está pode inspirar a nossa fé cristã, pode nos alertar, pode nos enriquecer, mas as escrituras tipicamente cristãs é o Novo Testamento. E você sabe como foi organizado o Novo Testamento? Daqui a pouquinho, quando eu lhe fizer um convite, eu vou lhe falar. O convite é para que você seja inscrito desse canal. É só você clicar aqui no botão que está aparecendo logo abaixo do vídeo e com um simples toque, um simples clique, você se torna inscrito ou inscrita desse canal. Se ativar as notificações, o sininho, você é avisado todas as vezes que um vídeo estrear por aqui, que uma live for feita por aqui. Então não perca tempo, se inscreva no canal, ajude esse canal e também deixe o seu like nesse conteúdo que vai nos ajudar bastante. Bom, o Novo Testamento que chegou até nós, que está à nossa disposição, ele não foi um processo simples, rápido e consensual. Muitos textos que hoje não estão mais no Novo Testamento foram usados como escrituras sagradas pelas comunidades cristãs primitivas. Outros textos que algumas comunidades deixaram de lado passaram a fazer parte do cânon do nosso Novo Testamento. Esse é um processo que dura 300, 400 anos de discussão, de disputas políticas, de disputas conciliares e de uma série de fatores que contribuíram ou não para a formação do cânon que nós temos à nossa disposição. Você sabe que o Novo Testamento que nós temos, ele é composto de 27 livros, começa com os Evangelhos, vai para o Atos dos Apóstolos, as Epístolas e termina com o Apocalipse. Mas como isso foi selecionado, como isso foi organizado dessa maneira? Contando essa história de um modo muito sintético, é claro que a discussão é muito mais ampla e muito maior do que isso, mas só para você se nortear, a ideia foi começar o Novo Testamento contando a história de Jesus, evidentemente, por isso começa com os Evangelhos. Cada evangelho tem uma forma de contar isso relativamente diferente um do outro, e é claro que você deve saber que os evangelhos não são biografias sobre Jesus. Eles não atendem aos critérios biográficos quando se escreve um texto como esse. Os evangelhos são teologias sobre Jesus. Ou seja, quem escreveu tinha um propósito de fé ao escrevê-lo. Quem escreveu os evangelhos, os 4 evangelistas, eram discípulos de Jesus, eram pessoas que criam em Jesus. E o interesse prioritário deles na escrita era um interesse doutrinário, era um interesse teológico, era um interesse de pessoas que criam naquilo que estavam escrevendo. O Evangelho de Mateus é colocado como a abertura do Novo Testamento, até porque ele tem uma visão judaica e por isso ele é colocado no início para fazer uma ponte entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, entre a escritura judaica e a escritura cristã. Logo depois do Evangelho de Mateus é colocado o Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos é a fonte dos 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. É o primeiro de todos os evangelhos. O Evangelho de Marcos serviu de base para a tradição de Mateus e para a tradição de Lucas, embora esses também tenham suas próprias tradições. Depois de Marcos foi colocado o Evangelho de Lucas, o terceiro dos evangelhos sinóticos. E é interessante saber que no início o Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos era um único texto, que foi separado na construção do cânon do Novo Testamento
entre o Evangelho e o livro histórico de Atos dos Apóstolos, e para deixar clara essa divisão, essa separação, foi inserido entre Lucas e Atos o Evangelho de João, que é o único dos evangélicos que não é sinótico e que não depende da tradição de Marcos para sua constituição. Depois do Evangelho de João vem, então, a segunda parte do livro de Lucas, que é Atos dos Apóstolos. Depois disso, a sequência das epístolas, começando pelo Corpus Paulinus. O que é o Corpus Paulinus? É a coletânea de cartas que tem a tradição paulina como fonte fundamental da sua escrita. Não quer dizer que todos os textos do Corpus Paulinus foram escritos pela própria mão do apóstolo Paulo. Existem 3 formas de autoria paulina das suas cartas: os textos escritos diretamente por ele, os textos escritos por um secretário com o seu aval e os textos escritos posteriormente por discípulos que compreendiam o pensamento paulino. Essas cartas basicamente são organizadas pelo tamanho que elas possuem, começando por Romanos, a 1ª de Corinto, a 2ª e assim sucessivamente, com algumas poucas exceções nesse tamanho, mas basicamente elas são organizadas pelo tamanho que elas têm. Logo depois ao Corpus Paulinus tem os escritos gerais, aquelas cartas que são atribuídas a outros discípulos ou aquelas que ainda têm a autoria desconhecida. E para terminar, o Apocalipse, que faz parte dos escritos joaninos, que é o livro da Revelação, o livro que tem a ver com a escritura apocalíptica, que era muito praticada entre judeus e entre os povos da antiguidade naquele cenário. Vale lembrar também que a leitura apocalíptica ela não é futurista, mas ela é um estilo de linguagem, um estilo de redação feito do povo de Israel desde o Antigo Testamento e também por algumas comunidades cristãs no início do movimento de Jesus. Se você quiser saber mais sobre isso, escreva nos comentários desse vídeo literatura apocalíptica. Se a gente tiver pelo menos 30 comentários com essas palavras, nós faremos um vídeo sobre isso. O Novo Testamento não foi organizado de modo cronológico, ou seja, não foi organizado de acordo com a antiguidade dos documentos. Ele foi organizado dessa maneira estratégica, como eu falei com vocês. É importantíssimo conhecermos a Escritura, principalmente o Novo Testamento, principalmente os Evangelhos de Jesus. Um abraço a todos e todas e até a próxima oportunidade.